Células parto. É. Hã? Oi? Mais ou menos. Vai ter metabolismo aí em algum momento. Vai influenciar tudo que a gente vai ver. Tem antibiótico, receptores adrenérgicos. Receptores, né? Tudo envolve, sei lá, compreensão até como o fármaco atua no organismo, tipo de fármaco, e como ele é entregue E no alvo. Isso. Vai permear por essas. Então, gente, nessa primeira. A disciplina, basicamente, ela tem dois módulos que eu acho que são bem distintos. O primeiro, que é até a primeira prova, e o segundo, que é a segunda prova, né? O primeiro, o que a gente vai ver no primeiro? A gente vai ver farmacocinética e farmacodinâmica. E no segundo módulo, a gente vai ver farmacologia do sistema nervoso autônomo. Tá? Nem vou falar muito disso agora, acho que é melhor deixar isso para frente. Vamos falar do primeiro módulo, que é a nossa, que começa hoje. Tá? A farmacologia é um guarda-chuva. Dentro da farmacologia, se a gente pudesse dividir, o que a gente coloca embaixo desse guarda-chuva? A gente coloca a farmacocinética, que é o que a gente vai começar hoje, e a farmacodinâmica, que são, acho que, 3 ou 4 aulas antes da prova. Tá? Depois que a gente terminar a farmacocinética. A farmacocinética e farmacodinâmica seriam, nesse caso, subdivisões, né, da farmacologia. Existem outras subdivisões da farmacologia, mas vou mencionar aqui as que a gente vai olhar, que a gente vai estudar. Farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética, em palavras bem simples, seria o que o corpo faz com o fármaco até que ele chegue no seu sítio de ação. E a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo. Tá? Então, farmacocinética, o que o corpo faz com o fármaco até que ele chegue no seu sítio de ação. E farmacodinâmica, o que o fármaco faz com o corpo. O que é isso? Farmacocinética, o que o corpo faz com o fármaco. O que isso vem na cabeça de vocês? Tem alguns fármacos que são desenhados para sofrerem alterações no próprio organismo, para quando chegar no sítio de ação, realizar o que você quiser. Mas o que o corpo faz com o fármaco, gente? A gente tomou aí uma dipirona, uma neosaldina. Ele tem que passar o quê? Por várias coisas, várias intempéries, né? Até chegar no seu sítio de ação, seja ele qual for. Tá? E o que o corpo faz e aí o que o fármaco faz com o corpo? Aí já é a farmacodinâmica. Começa essa etapa no momento em que o fármaco chega no seu sítio de ação e vai interagir com o seu alvo. Tá? E aí ele vai gerar o quê? Um efeito. Ou ele vai ativar um receptor, ou ele vai bloquear um receptor, ou ele vai inibir uma enzima, ou vai inibir um transportador. Né? Ele vai fazer alguma coisa com algum alvo, né? E aquilo vai gerar um efeito. Tá? Que em geral é o efeito do fármaco, né? É o que ele representa, para que você tomou ele, seu alvo terapêutico, seu mecanismo de ação. Tá bom? A gente vai falar sobre essas coisas o tempo todo. Então é isso, a gente vai começar pela farmacocinética. Tá? Antes da gente falar da farmacocinética, eu tenho alguns no slide anterior, que são alguns conceitos importantes em farmacologia. Então, antes de eu entrar propriamente no que é farmacocinética, tem alguns conceitos
Good, Melina. Bases farmacológicas da terapêutica. O que é terapêutico? Terapêutico seria tratamento por profissão. É algum tipo de intervenção, qualquer tipo de intervenção que você faça, na tentativa de trazer aquele sistema para a homeostase. Né? Se você tem que fazer alguma intervenção terapêutica, significa que tem alguma coisa errada, digamos assim, que você precisa resgatar para uma situação de homeostase, né? De correção. Você precisa corrigir. Então, alvo terapêutico. O que é um alvo terapêutico? O fármaco tem o alvo terapêutico daquele fármaco é o receptor tal. É o quê? É a estrutura com que aquele fármaco vai interagir, é o alvo do fármaco, né? E que vai gerar aquele efeito que eu considero que vai corrigir aquela situação na tentativa de trazer para a homeostase. Tá certo? Então, olha o remédio, qualquer recurso usado como fisioterapêutico. A gente usa muito coloquialmente remédio, a gente usa como sinônimo de medicamento ou de fármaco, né? Mas remédio, em tese, pode ser qualquer coisa, não precisa nem ser medicamento. Pode ser uma meditação, pode ser uma respiração, não é qualquer recurso usado com fins terapêuticos. Pode ser o que você quiser. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá, respiro 10 vezes, faço uma meditação, minha dor de cabeça vai embora. A meditação é um remédio, né? Se eu faço um exercício respiratório, tô, sei lá, ansiosa, vou lá, tô nervosa porque eu vou apresentar a minha monografia. Aí vou ali no banheiro, faço um exercício respiratório que sabe melhor. A respiração é um remédio. Ah, eu vou nadar, porque nadar alivia o estresse e tal, me ajuda a dormir melhor. Natação é um remédio. Entende que remédio, do ponto de vista técnico, não quer dizer nada específico. Tá? Medicamento. Medicamento é outra coisa. Medicamento é aquilo que a gente compra na farmácia. Tá? Então, tudo que você compra, tudo não. A farmácia hoje em dia vende N coisa. Também vende medicamentos. Mas o medicamento, em geral, ele pode ter um ou mais de princípios ativos ou fármacos, né? Naquela pomada, naquele xarope, naquele comprimido, junto com um excipiente, tá? E é vendido ali na forma de comprimido, na forma de xarope. Esse é o medicamento. A definição, olha só: produto farmacêutico usado com fins terapêuticos, profiláticos. O que é profilático? De prevenção. Então, não necessariamente eu uso um medicamento depois que eu estou com a dor de cabeça, né? Eu posso utilizar um medicamento para prevenir enxaqueca ou para prevenir hipertensão, certo? Para prevenir alguma coisa. Profilaxia é isso. Diagnóstico, né? Também, né? Em geral, a gente não compra na farmácia isso aqui. Os contrastes que a gente usa nos exames e tal são considerados medicamentos, mas eles são utilizados para fins diagnósticos. Você compra na farmácia, mas você encontra lá na clínica onde está fazendo o exame e tal. Contendo um ou mais princípios ativos, que a gente chama de fármaco. Então, o fármaco em si, gente, é a molécula com a estrutura química definida e que é a responsável por interagir com o alvo terapêutico e causar o seu efeito, seja ele qual for, seja lá ele qual for. Tá? Então, o fármaco é a estrutura. Tá? Por exemplo, a neosaldina tem lá a dipirona, então a dipirona é um fármaco. Tem lá mais um outro que eu não lembro agora, que é um relaxante muscular. Então, é um medicamento que tem o quê? 2 ou 3 fármacos. Junto com esse fármaco tem o que a gente chama de excipiente ou adjuvante. Tá vendo? Geralmente com adjuvante. A gente pode chamar de adjuvante ou excipiente. O que é isso no medicamento? Tem os princípios ativos ou fármacos, né? Que é mesmo, são sinônimos. Princípio ativo é sinônimo de fármaco. Mas o que são esses adjuvantes ou excipientes? Adjuvantes. O adjuvante faz o quê? Em vacinas, ele é responsável por melhorar a capacidade de produção. Vacina. É. Em geral, ele tem
potencial imunogênico, né? Aumenta a apresentação antigênica, mas vacina não é fármaco, tá? E a resposta em geral é diferente. Então, vacina é vacina, fármaco é fármaco. Cuidado na hora para não confundir, porque tem gente que eu tenho aluno que às vezes confunde. Não é que esteja, tem muitas coisas parecidas, mas tem, por exemplo, não tem etapa farmacocinética nenhuma, porque você injeta no músculo, você injeta, e em geral acontece ali, então cuidado, tá? O que é um adjuvante no medicamento? Alguma outra substância que ajuda a manter a integridade do princípio ativo? Ela ajuda. Agora, se é integridade ou se qualquer coisa, depende. Tá? Um adjuvante, tem um ator coadjuvante, que a gente fala, mostra. Adjuvante, ele ajuda alguma coisa, ele não é o principal. No medicamento, o principal é o fármaco. O adjuvante, ele pode ser qualquer coisa, gente. Ele pode ser talco, pode ser glicose, pode ser... Tem várias coisas que, em geral, não tem atividade terapêutica, não provoca nenhum efeito biológico, então ele é inerte. Tá? E o que ele faz? Muitas vezes ele pode simplesmente ajudar o medicamento, a cápsula, a explodir. Então, às vezes, ele pode ser amido misturado ali com o princípio ativo para formar a massa do comprimido. Você ingere o comprimido, o amido faz o quê? Puxa o quê? Água e o comprimido explode. Então, ajuda o quê? A desintegrar a forma farmacêutica. Sempre que eu falar forma farmacêutica, um comprimido é uma forma farmacêutica, uma dragem é uma forma farmacêutica, uma cápsula é uma forma farmacêutica, um xarope é uma forma farmacêutica. Então, forma farmacêutica, existem inúmeras formas farmacêuticas. Tá? O comprimido é uma delas, a dragem é uma delas. Então, o adjuvante no medicamento, ele ajuda. Por exemplo, num xarope, a groselha ou aquele saborzinho que vem é o adjuvante. Por quê? Para disfarçar o sabor. A criança que vai tomar o xarope, não que só crianças tomem xarope, mas em geral é criança, porque criança não engole comprimido. Muitas vezes, pequenos, não engole, tem que ser solução. E se tiver um gosto ruim, ela vai cuspir ou vomitar. Não adianta. Então, mas se tem um gostinho de groselha, o aromatizante é um adjuvante. O adjuvante pode ser simplesmente para formar a massa do comprimido. Por quê? Às vezes eu tenho que tomar 1 miligrama do fármaco. 1 miligrama você não consegue pesar e fazer né? Você tem que fazer o quê? Calcular uma massa, né? Botar numa massa maior para fazer com que naquela massa de comprimido você tenha o quê? 1 miligrama daquele princípio ativo. Então, às vezes é só para dar a massa da forma farmacêutica, tá? Então, existem inúmeras coisas que um adjuvante pode fazer. Pode ajudar na farmacocinética, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, também pode melhorar a adesão, no sentido que eu falei do xarope, né? A criança, inclusive, vai querer tomar o xarope, tem que tomar cuidado para não esquecer o xarope no baixo e ela tomar o xarope inteiro achando que é suquinho, né? Então, tem inúmeras coisas que um adjuvante pode fazer, tá? Esses são só alguns exemplos. O fármaco, como eu falei, ou o princípio ativo, é a substância química definida, tá? Que a gente chama também de princípio ativo de um medicamento. Então, é a dipirona, então é aquela estrutura. A maioria dos fármacos que a gente tem no mercado são o que a gente chama de small molecules. São moléculas pequenas, com peso molecular que varia de 300, 500, obviamente que tem uma variedade de tamanhos, mas não são moléculas muito grandes. Proteínas são moléculas gigantes, né? Fármacos são moléculas pequenininhas, que a gente chama de small molecules, tá? Então, ela tem uma estrutura química muito definida, um peso molecular muito definido, que vai se misturar ao adjuvante ou a um outro princípio ativo dentro de um medicamento. Tá certo? Professora, nos produtos usados para estética não usaremos outra denominação, uma vez que contém fármacos. Oi?
nos produtos usados para estética, não teremos outra dominação, uma vez que contém fármacos? Tem, pode sim. Os produtos usados para estética, você tem alguns que tem corticoide, que são anti-inflamatórios, tem uns que tem antibióticos também, tá? Pode sim. Bom, alguma dúvida nesses conceitinhos aqui? Ah, e uma outra coisa, né? A farmacologia, que é importante dizer nessa primeira aula, já dentro, o que a farmacologia se propõe, né? O que a terapêutica se propõe. A terapêutica, ela sempre tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Esse é o objetivo primordial de qualquer intervenção terapêutica que você faça. Vocês vão falar assim, mas aí a cura? A cura ela não é o principal objetivo. A cura ela é consequência, pode ser consequência ou não da terapêutica. O grande objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente. Às vezes a cura não existe. Você vai ter que conviver com aquela doença pelo resto da sua vida. Mas você vai conviver com ela muito bem até o final da sua vida. Se você tiver intervenções terapêuticas corretas e adequadas e que podem se modificar ao longo da vida, né, e da evolução da doença. E você pode se curar ou não, dependendo do que for. Um diabético, você não vai se curar, mas você pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, a terapêutica, o grande objetivo dela não é a cura, ao contrário do que muita gente pensa. Mas é melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso é primordial. Tá bom? Professor, eu esqueci de perguntar, esse material vai estar disponibilizado no AVA ou você vai enviar? Tá. Ainda não está lá, mas eu vou colocar, acabando a aula, eu coloco lá. Tá? Obrigado. Aqui nesse caso, lato senso no sentido mais amplo, estricto senso no sentido mais estreito, né? Mas não se preocupa com isso não, tá? Os dois conceitos, então, na verdade a gente usa princípio ativo como sinônimo de fármaco, tá? E aí se você quiser definir, mas então o que é a substância? É um conceito mais amplo, né? Mais explicativo. Então vamos lá, gente. Então a gente vai começar a falar da farmacocinética, que é o que o corpo faz com o fármaco. Não é isso? O cuidado do fármaco, quando ele é ingerido, até ele chegar no seu sítio para exercer a sua função primordial, que é o seu efeito, ele vai passar por algumas etapas de sofrimento. O que o organismo vai tentar fazer com ele em alguns momentos? Aliás, não é o organismo tentando fazer, é consequência. Coisas que vão acontecendo ao longo da passagem dele por diferentes compartimentos, dependendo da via de administração, tá? Ele vai o quê? Ele pode ser, inclusive, que é o que acontece muitas vezes, ele vai se perdendo até chegar no seu sítio de ação. Então, se a gente tivesse que dividir a farmacocinética, né, que é o que o corpo faz com o fármaco, em caixas, teríamos a caixa da absorção, que é o que a gente vai ver hoje, a caixa da distribuição, a caixa da eliminação. Então, eu vou falar, a gente vai ter uma aula para cada coisa. Distribuição e eliminação, vocês vão ver com a professora Rosane aí no próximo, acho que semana que vem, ou na outra semana. A absorção a gente vai começar a ver hoje, na aula que vem a gente vai ver vias de administração. É óbvio que o que vai influenciar as etapas pelas quais o fármaco vai passar durante o seu processo de absorção é a via de administração, tá? O que é conceitualmente a absorção? A absorção, ela estuda todas as etapas que vão desde a administração do fármaco até a chegada à sua circulação, a circulação sanguínea local. Então, olha bem o conceito, que está aí no próximo slide, tá? Então, se vocês não escreverem, não tem problema. Mas ele estuda todas as etapas que vão desde a administração do fármaco até a sua chegada à circulação sanguínea local. E aí é uma pergunta, dependendo da via, eu acabei de falar que dependendo da via de administração, né, essas etapas vão ser mais complexas ou não.
Vocês são capazes de mencionar uma via de administração de fármaco onde não existe a etapa da absorção? Baseado nesse conceito que eu acabei de falar para vocês sobre o que é a absorção? A intravenosa, ou a intraarterial, mas é a intravenosa que é a mais comum, né? Porque você bypassa essa etapa, você não está injetando o fármaco diretamente na circulação sanguínea. Então, quer dizer, o fármaco não precisa atravessar barreira nenhuma, né? Porque ele já foi injetado diretamente na circulação sanguínea. Todas as outras vias vão ter que atravessar barreiras. As barreiras vão ser maiores ou menores, dependendo da via. Tá? Na aula que vem a gente vai ver isso em detalhe para cada via. A distribuição, eu já vou definir ela aqui, ela estuda todas as etapas que vão desde a saída do fármaco do compartimento vascular até a sua chegada no sítio de ação. Então, a absorção é desde a via de administração até a chegada na circulação. A distribuição é o quê? Desde a saída do compartimento vascular até a chegada no seu sítio de ação. E a eliminação, quando eu falo aqui eliminação, entendam que é a eliminação do efeito de um fármaco. Então, como é que um fármaco pode ser eliminado? O efeito de um fármaco pode ser eliminado. Pode repetir os conceitos, por favor? Absorção vai desde a administração do fármaco até a sua chegada na circulação sanguínea local. Distribuição estuda as etapas que vão desde a saída do fármaco do compartimento vascular até a sua chegada no sítio de ação. Tá? E a eliminação do efeito, aqui eu vou abrir um parênteses, porque depende do contexto. Eu entendo que a eliminação é um guarda-chuva, onde você pode colocar a metabolização e a excreção. Qual o principal órgão metabolizador? Qual o principal órgão excretor? Rim. Em geral, gente, o fígado ele expressa uma série de enzimas que vocês vão ver lá na aula da Rosane, que são enzimas muitas vezes da CIPs, né, do citocromo P450, que elas biotransformam várias coisas, inclusive substâncias endógenas, que nós produzimos, produtos de metabolismo, e os fármacos também. Então, se você usa uma via, por exemplo, a via oral, vocês vão ver na aula que vem que a via oral sofre muito efeito da biotransformação hepática, por causa do sangue, do trajeto do sangue, vocês vão ver lá na aula que vem. Então, o que acontece quando esse fármaco chega ao fígado? Ele encontra essas enzimas, ele é biotransformar. Se essa metabolização significa transformar aquela molécula numa outra que não tem efeito, é um sinônimo de eliminação do efeito, concorda? À medida que esse fármaco passa pelo rim, se ele é excretado, né, o ato de excretar é levar o fármaco para fora do corpo, de alguma forma. Então, se ele é excretado na urina, também é uma forma, ele não precisa nem, pode ser a mesma molécula, a molécula original. A molécula original, quando ela passa pelo rim, ela vai para a urina e é eliminada na urina, foi uma eliminação, tá? Então, em geral, gente, regra geral, os fármacos, quando sofrem biotransformação, eles têm eliminação do efeito. Só que nem sempre é assim. Em algumas situações, o fármaco, quando ele passa pelo fígado, ele é transformado num metabólito que ainda é ativo. Então, nesse exemplo, a metabolização não foi sinônimo de eliminação, ó. Então, a metabolização está aqui, dentro do guarda-chuva de eliminação, você tem que tomar cuidado com isso. Que não necessariamente a metabolização ou biotransformação do fármaco leva a eliminação do efeito dele. Em algumas situações, você tem formação de metabólitos que ainda são ativos. Em outras, metabólitos que ainda são mais ativos do que a molécula original. Tá? E ainda tem uma terceira situação, que é o que a gente chama de pró-fármaco. Sempre que vocês ouvirem falar de pró-fármaco, o que isso quer dizer? Fármaco
na estrutura em que ele é administrado, né, comprimido, ou seja lá o que for, ele não tem efeito. Ele só se torna ativo após biotransformação. Tá? Então a molécula original não inibe aquele receptor, não ativa aquele receptor, não inibe aquela enzima. É o metabólito que faz isso. Tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar de pró-fármaco, é isso. O fármaco que na sua estrutura original ele não é ativo e ele só passa a ter alguma atividade, inibir uma enzima, seja lá o que for, pós-biotransformação. Em geral, hepática. Você mais cedo usou a palavra inerte. Falar que o pró-fármaco, a molécula original é inerte. Né? Ela não tem efeito biológico. Inerte. Pode ser. Tá? Então, tem que tomar cuidado com metabolização aqui. Então, eu estou alertando. Vocês vão ver isso lá na aula de biotransformação. Mas é importante que vocês já tenham essa visão global agora. Tá? Até para que vocês, quando chegar lá, vocês vão ser capazes de fazer raciocínios mais elaborados. Tá? Então, não necessariamente a metabolização é sinônimo de eliminação do efeito do fármaco. Vai depender. A excreção, sim. Tá? Uma coisa importante. Tá? A gente costuma colocar caixas, como eu falei, né? Absorção, distribuição, eliminação. Parece que agora vai ser absorvido. Quando terminar a absorção, vai começar a distribuição. Quando terminar a distribuição, vai começar a eliminação. Não. As coisas, a partir de um determinado momento, elas começam a ser dinâmicas, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, imagina que o fármaco ele vai entrando no sangue. Então, ele vai sendo o quê? Absorvido. Então, sei lá, eu apliquei uma subcutânea. Então, vai saindo da pele, vai chegando no sangue, foi absorvido. À medida que ele chega no sangue, nada impede que ele já comece a ser o quê? Distribuído. Ou seja, sai do compartimento vascular e vai para outros tecidos, né? Para o seu tecido-alvo, sobretudo. E a eliminação? Olha, à medida que esse sangue, onde o fármaco está chegando, vai passando pelo fígado e pelo rim, os fenômenos de biotransformação hepática e eliminação renal também pode estar acontecendo. Tá? Então pode ter algum momento nessa brincadeira, né? E aí a gente está pensando em gráficos, concentração plasmática a tempo, onde você tem já tudo acontecendo. Você pode ter absorção, distribuição e eliminação acontecendo naquele momento, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então não entendam que as coisas são dinâmicas no meio biológico. Vocês vão ver aí nos seminários, nas próximas aulas, exemplos de situações onde e vão ter tempo para poder raciocinar em cima disso. Tá? Mas entendam que a coisa é dinâmica. A gente vai falar primeiro de absorção, porque didaticamente é mais fácil. Mas não percam a visão de que as coisas são dinâmicas. Vai depender da via de administração, vai depender, né, de alguns fatores, mas, em geral, as coisas são dinâmicas. Os fenômenos não são isolados. Tá? Nesse esqueminha aqui, o que é importante a gente saber? Qual seria, né, a marcha do fármaco, muitas vezes? Aqui, o exemplo é via oral. Então, eu estou dando para o paciente ou uma cápsula, ou um comprimido, ou uma drágena. Qual é a primeira etapa, antes de qualquer coisa, antes de começar a absorção, né, que é a primeira etapa farmacocinética que a gente vai estudar? Essas formas farmacêuticas, ou essa forma farmacêutica, precisa o quê? Se desintegrar. Eu falei para vocês que às vezes tem adjuvantes que ajudam, inclusive, nesse processo de desintegração, ajuda a explodir o fármaco. Então, rompeu aquela estrutura, né, aquela massa prensada. E aí ele vai formar o quê? Pó, né? Vai ficar numa suspensão. Essa suspensão precisa entrar em solução. Né? Esse pó
princípio ativo para que ele consiga ser absorvido. Se você dá um xarope para o paciente, você tem essas etapas aqui? Não. O princípio ativo já está em quê? Em solução, não é verdade? Então, isso aqui não precisa acontecer. Se eu dou uma suspensão, o que é suspensão? Não sei se vocês já viram, tem algumas não é, a gente pode chamar de xarope, mas alguns preparados que você, se você deixa ali em cima da mesa, 5 minutos, daqui a pouco você vê o quê? Que o pozinho decanta, né? Essas são suspensões. Aí o que é recomendado antes de tomar? Agitar e pegar uma colherzinha, né? Ou 2 colherzinhas, ou 3 colherzinhas. Então, algumas formas farmacêuticas podem vir de suspensão. Em geral, você tem que agitar antes. Tá? Então, essa é a diferença de uma solução para uma suspensão. Então, dependendo da forma farmacêutica, você vai ter uma ou outra etapa acontecendo ou não. Mas o fato é, para que a absorção aconteça, o fato de estar em solução. Tá? Uma vez absorvido, ou seja, quando ele chega na circulação, aí já pode acontecer distribuição, metabolização, excreção, tudo ao mesmo tempo. Tá? Inclusive, ele ainda pode estar sendo absorvido e já está isso aqui tudo. Então, você tem ao mesmo naquele momento absorção, distribuição, metabolização e excreção acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo? Entenderam tudo até agora? Beleza. Então, gente, vamos falar agora, finalmente, eu já falei, mas está aqui o conceito, tá? Por isso que eu falei que não precisava copiar, tá? Tudo, de certa forma, nos slides. Então, a absorção. Eu vou passar aqui a listinha de presença. Peço que vocês assinem, não coloquem o nome por letrinha de forma, não. Assinem, vocês têm uma assinatura. Então, assinem na frente do nome de vocês. Tá bom? Aí, vou botar no ar. Aí, você tenta tomar um corticoide, uma estamina, pronto, lá para olha, então vamos lá. Hoje é assim, daqui a pouco acaba a aula hoje. Então vamos mais um pouco. Então tá aqui o conceito de absorção. E é importante que vocês saibam, então, que dependendo da via de administração, as barreiras que o fármaco vai ter que atravessar são maiores ou menores. Tá? A única via de administração onde você não tem barreira é a via intravenosa. Então, não existe a etapa da absorção na via intravenosa. Por quê? Porque você está injetando o fármaco diretamente na circulação sanguínea local, né? Que é no braço, porque é fácil de pegar a veia, pode ser em outra veia também. Tá? E qual é a natureza dessas barreiras? Quais são as barreiras, né, que esse fármaco tem que atravessar? São barreiras o quê? Biológicas, membranas biológicas, que têm natureza. Qual é a natureza das membranas biológicas? Fosfolipídica. Então, veja bem, para que um fármaco, fazendo um raciocínio nesse sentido, para que um fármaco atravesse uma barreira biológica com mais facilidade, vocês imaginam que fármaco teria mais facilidade de atravessar uma barreira biológica? Fármacos mais lipofílicos ou fármacos pouco lipofílicos? Mais lipofílicos, né? Ele vai conseguir permear a membrana de forma mais rápida. Tá? Não quer dizer que com menos lipossolubilidade não consiga atravessar, mas a velocidade que ele vai atravessar vai ser menor. Tá? Então, você tem a fase da absorção para ele chegar na corrente sanguínea, mas, por exemplo, a ação desse fármaco ela foi intracelular. Quando ele entra dentro de uma célula, na sua barreira, se ele passar por essa barreira da célula da membrana celular, é considerado absorção ou não? não. A absorção é chegada na... É esse conceito que eu falei. Tá? Atravessar a membrana das células para chegar no seu sítio de ação, ou seja, intracelular, já é distribuição.
difusão? Sair do sangue, né? Porque as células são nutridas pelo sangue, né? O sangue vai passar pelo líquido intersticial, o líquido intersticial é que vai banhar as células, digamos assim. Então é esse processo, mas aí já é a distribuição. Tá? Então, gente, para que um fármaco permeie uma barreira biológica, então, permeação de fármacos pelas barreiras. Então, vamos olhar esse primeiro item aqui. Para que ele faça isso, ele precisa ter um mecanismo de passagem. Eu digo para vocês que o principal mecanismo de passagem de um fármaco por uma barreira biológica é a difusão passiva. O que é a difusão passiva? Lá da química geral. Então, tem algumas características da difusão passiva que são clássicas, né? Obedece o quê? Um gradiente de concentração. Então, vai dar compartimento. Então, imagine que aqui tem uma membrana fosfolipídica. Estou aplicando o fármaco aqui, precisa passar para cá. Então, essa difusão passiva vai do compartimento mais concentrado para o menos concentrado até que atinja o equilíbrio. Certo? O que mais? Características da difusão passiva. Sem gasto energético. Processo passivo. Tá? Então não precisa de ATP nem nada disso. Obedece um gradiente de concentração. Então, na verdade, qual o fator ou um dos fatores, é um dos mais importantes, mas não é o único. No processo de difusão passiva, a lipofilicidade do fármaco. Esse fármaco ele tem que ter uma lipossolubilidade suficiente que torne ele capaz de atravessar uma membrana celular. Se o fármaco tem uma lipossolubilidade que, olha, não vai atravessar uma barreira fosfolipídica de jeito nenhum, não adianta. Ele vai conseguir fazer a difusão passiva? Não, porque ele não vai conseguir passar. Como se tivesse uma parede aqui, eu não vejo nenhuma forma de atravessar, eu não consigo passar pela parede. Tá? Então ele não vai, esse fármaco, eu não consigo viabilizar. Imagina que eu descobri esse fármaco. Esse fármaco é um fármaco extraordinário que trata uma doença incurável. Melhora muito a vida, né? A qualidade de vida do paciente, tem uma doença que ninguém tem esse fármaco. Só que ele não atravessa a barreira membranas biológicas de jeito nenhum. O que eu faço com ele? Não tem o que fazer? Vamos ver o que vocês acham. Se fosse um problema de vocês podem ganhar milhões com esse fármaco. Mas ele tem essa característica. E aí? Você não vai propor nenhuma solução, vai falar, realmente vou perder os meus milhões, que não tem solução. Se a solução é, tipo assim, chegar até... Tem alunos da nanotecnologia aqui? Então, tem, desculpa, fala. Poderia ser trabalhado? Poderia, mas ele também vai conseguir sair do sangue. Porque eu já vou me adiantando, para ele sair do sangue, dependendo do leito vascular, ele vai precisar atravessar também, né? Pode ir uma daquelas proteínas. Não, Gente, o pessoal da nanotecnologia não sabe. colocaria ele numa partícula de segundo, Um lipossoma, né? Para tentar o quê? Permitir a tecnologia farmacêutica hoje, até poucos anos atrás, não. Mas hoje a gente ainda consegue, encarece o medicamento. Então, na cadeia produtiva, esse meu fármaco vai ficar mais caro, mas se é para tratar uma doença que não tem cura, vale. Né? Se for mais do mesmo, mais um anti-inflamatório, mais um, não vale a pena às vezes, né? Na cadeia produtiva. Mas o fármaco vai tratar, coloca um lipossoma, uma super nanopartícula. Né? Vale o estudo, vale a pesquisa, vale tudo. Agora, também, se não passa por difusão passiva, não quer dizer que não tenham outros possíveis mecanismos de passagem. Um outro possível mecanismo de passagem é a difusão facilitada ou mediada por transportadores. O que é
reconhecimento cruzado, esses transportadores às vezes fazem o transporte de fármacos, tá? Então, se o fármaco não faz absorção por difusão passiva de forma alguma, mas faz por difusão facilitada, ou seja, ele encontra um transportador que vai pegar ele no lumen do intestino e vai jogar para dentro, né? Pode ser que ele consiga ser absorvido. Vai ser tão bem absorvido quanto um que faça difusão passiva? Não, mas você ainda consegue algum tipo de absorção. Qual é a limitação? Qual é a diferença da difusão? Tem um fator. Quais são as semelhanças e diferenças entre a difusão passiva e a difusão facilitada? A difusão facilitada, o quê? Também obedece um gradiente de concentração, né? Precisa de uma proteína. Gasta ATP? Não, a facilitada não. Ela obedece o gradiente de concentração. Mas ela está sujeita a um fenômeno lá da bioquímica. Resgatem a bioquímica das gavetas da bioquímica. Porque a gente vê isso muito em bioquímica, a gente vê em outras coisas também. Chama-se, começa com S. O que é a saturação? Todos os transportadores estão trabalhando na sua capacidade ótima. Ou seja, adianta eu aumentar a concentração? Porque veja bem, enquanto você tem transportadores disponíveis, eu vou aumentando a concentração aqui, ele vai fazendo o transporte mais rápido, não é? Da região menos concentrada para mais concentrada. Só que vai chegar um ponto em que todos os transportadores vão estar trabalhando na sua capacidade máxima. Adianta eu aumentar, dar mais trabalho para esse transportador? Ele vai continuar na mesma taxa de transporte, porque ele está na sua taxa ótima de transporte. Tá? Então é o fenômeno de saturação. O fenômeno de saturação acontece aqui na difusão passiva? Não. Passa pela membrana, não precisa de transportador. Sempre que precisa de um transportador, de uma molécula para fazer, a limitação que vai determinar a saturação é o número de transportadores, no caso, disponíveis para fazer esse trabalho de transporte. Tá? Então é uma diferença. Mas não gasta energia, obedece a um gradiente de concentração. Um fármaco pode fazer os dois processos, tá? Não necessariamente, só faz esse. Pode fazer os dois. Se ele tiver. Agora, sem dúvida nenhuma, esse aqui é muito mais interessante. A velocidade de absorção de difusão passiva, inclusive, não é limitada pela saturação. Não precisa de nada. Tá? E existe um terceiro, que ele é mais raro, na verdade, mas ele acontece, que é o transporte vesicular. E às vezes tem alguns tipos de transporte que acaba sendo uma mistura entre transporte vesicular e a difusão facilitada. O transporte vesicular em si significa que esse fármaco ele é endossetado, colocado dentro de uma vesícula, e essa vesícula é transportada dentro da célula. Ele é transportado dentro de uma vesícula. Mas muitas vezes ele precisa de a absorção do ferro, por exemplo. Você precisa da ferritina para se complexar o ferro para que seja transportado dentro de uma vesícula. Então é uma mistura, tá vendo? Entre o transporte mediado por carreador, precisa de um carreador, e o vesicular. Tá certo? Mas ele é mais raro. O principal é esse aqui, gente. O fármaco que faz difusão passiva, você certamente não vai ter, e você pode fazer esses estudos ainda em etapas de desenvolvimento, experimentalmente, no laboratório. Farmácia aqui faz isso direto. Intestino de porco, enfim. Você pode, a membrana, você vai estudar de rato, enfim, Você pode usar o que você quiser para estudar todos esses parâmetros de passagem de um compartimento para o outro e ter uma aferição se aquele fármaco consegue atravessar melhor ou pior uma membrana biológica. E, obviamente,
realmente isso está intrinsecamente relacionado ali com a solubilidade dele, tá? Então, vamos focar na difusão passiva. Abrindo um parênteses, com a nanotecnologia, hoje tecnologia farmacêutica, o problema de um fármaco que não conseguia, que você muitas vezes não utilizava no mercado, porque não tinha um bom processo de absorção, hoje você coloca numa nanopartícula, encarece, mas dependendo do que for, vale a pena. Então a tecnologia farmacêutica está aí para ajudar a gente a melhorar as formas farmacêuticas e melhorar a farmacocinética dos fármacos. Então aqui é só um esqueminha, gente, mais para ilustrar o que eu já falei. Então, veja bem, aqui ó, difusão passiva, aqui a gente tem bolinhas rosas e triângulos azuis, e aqui a membrana. Perceba que só as bolinhas rosas passam. Por quê? Porque os triângulos azuis não conseguem permear a membrana, então eles não vão passar. A bolinha rosa passa, muito bem, obrigada. Vejam nesse exemplo aqui da mediada por carreadores. Aqui, olha, o triângulo consegue ser transportado através de um transportador sem problema algum. Reparem que aqui você tem triângulos e pentágonos. 1, 2, 3, 4, 5 pentágonos sendo transportados. Está vendo? O transportador é o mesmo, mas ele reconhece tanto triângulo quanto pentágono e leva para o lado de lá. Aqui as bolinhas não conseguem ser transportadas de forma alguma, porque não são reconhecidas pelo transportador. Certo? Ainda falando um pouco desses mecanismos de transporte, só para vocês terem comparando a difusão facilitada com o transporte ativo. O transporte ativo eu não mencionei. O transporte ativo ele precisa de ATP, ele vai contra um gradiente de concentração. Pode ser um mecanismo de passagem, sim, durante o processo de absorção, mas eu digo para vocês que, já vou me adiantar aqui no tópico, que vocês vão ver melhor lá na frente, mas às vezes o transporte ativo, ele é mais importante, ou ele vai influenciar o processo de absorção, não no sentido de favorecer a absorção, mas de desfavorecer a absorção. Vou dar um exemplo. Existe uma ATPase chamada de glicoproteína P. A glicoproteína P, ela é expressa em diferentes regiões do corpo, incluindo os enterócitos, células do intestino. E o que ela faz? Por reconhecimento cruzado, às vezes ela pega o fármaco foi absorvido. Ela reconhece o fármaco, ele está sendo absorvido. Ela reconhece o fármaco e joga ele para fora. Ela reconhece o fármaco porque é como se ela atrapalhasse, ela remasse contra o processo de absorção. Isso é importante do ponto de vista clínico? Às vezes em situações onde às vezes você usa, existem chás, gente, pra vocês terem uma ideia, chazinho, que aumenta a expressão de glicoproteína P no intestino. Aí o que acontece? Você está fazendo uso crônico de um fármaco. Vou dar um exemplo dramático, porque aí é mais fácil de vocês lembrarem. Eu estou tomando, por exemplo, o Indinavir, que é um antirretroviral, para controle de HIV. Então, minha carga viral está baixinha, maravilhosa. Aí eu começo a fazer uso de um chá, que esse especificamente que aumenta a glicoproteína P chama-se erva de São João, mas existem outros. Começa a usar um chá porque eu li não sei aonde, vi na fake news, sei lá onde. Não importa, às vezes não é nem fake news, mas foi um lugar estranho, na televisão, sei lá, tem na televisão também muita bobagem. E de repente eu faço exames periódicos e eu começo a ver que a minha carga viral está aumentando, mas eu não fiz nada, eu só estou tomando um chá. E às vezes você nem relata que está tomando chá, porque você nem imagina que aquele chá possa interferir. O chá não é bonzinho, chá não é bonzinho, suco não é bonzinho, tudo pode, não são todos, mas alguns têm reconhecidamente consequências, assim como os fitoterápicos, então a gente tem suplementos, então tem que ter muito cuidado com o que você vai usar, porque tem que relatar para o médico, porque às vezes você não relata porque você acha que não tem problema nenhum que você leu
ou alguém falou para você tomar que é bom. Né? Toma isso porque é bom. Tem que tomar cuidado. Um chá pode ser problemático. E aí, o que ele faz? Ele aumenta a expressão de glicoproteína P e a absorção que você estava tendo normalmente cai. Porque você está tendo um monte de glicoproteína P lá, jogando esse fármaco, e à medida que o bolo fecal passa, ele vai arrastando também o que está ali. Tá? Então, esse exemplo, tudo isso para dizer que o transporte ativo, né, que vai contra o gradiente de concentração, também exige saturação, né, porque precisa de um transporte, de um transportador, e também a utilização de energia, às vezes ele trabalha contra o processo de absorção, tá? Ao contrário de ajudar o processo de absorção. Pode atrapalhar a distribuição também, aproveitando o gancho. Distribuição não é a saída do compartimento vascular para o tecido, né? Em geral o tecido alvo e outros tecidos. A glicoproteína P ela é expressa muito também nos capilares cerebrais. Qual é a particularidade do cérebro em relação à vascularização? O que a gente tem no cérebro? O que é a barreira hematocefálica? Em uma frase. Como assim? O que é? Mas o que ela é, do ponto de vista... É um filtro? Como assim, filtro? É basicamente uma maneira que isola o cérebro do resto do corpo, questão de anticorpo e função sanguínea, que acha que não, tem as meninges. Meninge é uma coisa. O que é a barreira hematocefálica? Meninges são as meninges que envolvem, né, todo o cérebro e medula. Pia mater, dura mater. Tem mais uma que eu esqueci agora. A minha pergunta é: o que é a barreira hematoencefálica? Hematoencefálica. Vocês nunca ouviram falar de barreira hematocefálica? Hã? Mas o que ela é, gente? O que envolve os capilares cerebrais? Não. Hã? Epitélio? Não. Tá chegando perto, mas é o que, o astrócito? Os pés. Não? Hã? Os pés do astrócito. Odócito. As membranas. Gente, olha só, o capilar ele é formado por célula endotelial e, às vezes, uma capa de músculo liso, né, que pode ser mais espessa, menos espessa. Existem diferentes tipos de capilares fenestrados, capilares com tight. Vocês não viram isso? Tight junctions, né? Funções adhesivas. Vocês lembram disso? Lá da biologia celular, histologia, não sei. O cérebro tem uma particularidade. Esses capilares, eles são envolvidos por uma capa, como se fosse uma capa extra, uma capa lipídica extra das membranas dos astrócitos. Então é como se eu tivesse um fio aqui, eu pegasse a minha blusa e enrolasse. Só que essa minha blusa é membrana. Então, um fármaco para chegar no sistema nervoso central, vocês imaginam que ele tem que ter muita ou pouca lipossolubilidade? Muita! Porque ele tem que atravessar uma barreira superlipídica, digamos assim. Que é a estrutura do capilar, mais essa capa lipídica da membrana dos astrócitos. Então é como se fosse, não é qualquer coisa que entra no sistema nervoso central. Tá? Precisa atravessar essa barreira hematocefálica. Então eu posso ter um fármaco que eu administro, ele não pode ser absorvido por difusão passiva, sem problema nenhum, ele permeia barreiras biológicas, mas ele não consegue atravessar a barreira hematocefálica, porque ela tem uma lipossolubilidade maior. E ele tem uma lipossolubilidade, consegue ser absorvido, distribuído, mas ele não consegue atravessar a barreira hematocefálica, que significa que ele não consegue sair do capilar cerebral para o tecido cerebral. Ele não chega ao sistema nervoso central. Tá? Então agora vocês já sabem, quando eu falar de barreira hematocefálica, vocês têm que saber.
gente vai falar muito, né? Inclusive, esse é assunto de prova, tem que ter esse raciocínio, que nem tudo entra no cérebro, tem que ter liposolubilidade, então preste atenção na barreira hematocefálica. A glicoproteína B, ela é expressa nesses capilares cerebrais. E o que ela faz? Muitas vezes, o fármaco tem lipossolubilidade para atravessar a barreira hematocefálica. Ele vai atravessar a barreira hematocefálica, ele pega, a glicoproteína P pega ele e joga de volta para o sangue. Então é como se ela impedisse a distribuição do fármaco para o sistema nervoso central. Então a glicoproteína P, ela joga contra a absorção, mas ela também pode jogar contra a distribuição, tá? Ela pega o fármaco que está atravessando a barreira hematocefálica e joga de volta para o sangue. Então ela atrapalha a distribuição do sistema nervoso central, concorda? Distribuição não é a saída do sangue, chegada ao tecido, tá? Em condições normais, ela tem um efeito protetor, mesmo alguma coisa? A barreira hematocefálica? O que a gente espera que ela, qual seja o papel dela, né, nesse tecido cerebral? Proteção. Ela não deixa qualquer coisa entrar, tá? Então, mas em contrapartida ela pode atrapalhar o processo de distribuição, mas fisiologicamente a gente entende que isso é uma mecanismo de proteção, tá? Porque é um tecido nobre, o sistema nervoso central é super nobre, tem que estar protegido mesmo. Bom, então, gente, focando aqui, olha, no processo de difusão passiva. Por que a gente vai focar nele? Porque é o principal mecanismo de passagem de fármacos por barreiras biológicas, tá? Então, vamos falar mais sobre os fatores que vão influenciar o processo, a velocidade de difusão passiva de um fármaco por membranas biológicas. Isso é importante. É o principal ponto da aula, tá, gente? Diga-se de passagem. Então, o que vai influenciar essa velocidade de difusão de um fármaco, difusão passiva de um fármaco por uma barreira biológica? Então, nós temos aqui a lei de Fick, que vai determinar essa velocidade do processo de difusão. Então, entenda o seguinte: essa velocidade do processo de difusão, ela vai ser diretamente proporcional à diferença de concentração entre os dois compartimentos, não é? Então, quanto maior essa diferença de concentração, maior vai ser a velocidade. À medida que você vai equilibrando a concentração nesse compartimento e nesse compartimento, a velocidade vai diminuindo. Concorda? Então, quanto maior o delta, a diferença de concentração, maior a velocidade. Vai depender da área de membrana absorvente e vai depender do que a gente chama de pK. Que pK é o que está escrito aqui como coeficiente de permeabilidade. Mas vamos ver aqui no próximo slide o que é esse pK, o que é esse coeficiente de permeabilidade. Esse coeficiente de permeabilidade, ele depende de que aqui a gente está chamando de R, mas é um fator muito importante, que se chama coeficiente de partição líquido-água. O que é isso? E a gente consegue determinar o coeficiente de partição líquido-água experimentalmente, para qualquer fármaco. Então eu posso determinar isso. Como que eu faço essa determinação? Através do estabelecimento de um sistema de fases. Então eu pego, na minha aula de química geral, e monto um sistema de fases, onde eu tenho uma fase aquosa e uma fase orgânica. Uma fase aquosa pode ser água, PBS, o que você quiser. E pego uma fase orgânica, que pode ser octanol, por exemplo. Ou seja, solventes que não se misturam com a água. Você pode... O que acontece quando você... É como se fosse um óleo. Quando você mistura o óleo com a água. Misturou. O que acontece com as partículas de óleo? Elas formam e ficam dispersas na fase aquosa. Você deixa ali. O que acontece depois de um tempo? Separa. Você consegue ver o menisco, não é? Que é a divisão entre uma fase e outra. Então, experimentalmente, o que você pode fazer? Você pega o seu fármaco, você não sabe qual é a lipofilicidade dele, coloca num sistema de fases, agita, deixa ali 3 dias.
HFC, a quantidade do seu fármaco na fase aquosa e na fase orgânica faz uma razão. Então, é uma razão, na verdade, entre a fase lipídica e aquosa. Então, sei lá, eu encontrei 90% do meu fármaco na fase lipídica e 10% dele na fase aquosa. Significa que ele é um fármaco que tem uma lipossolubilidade de 90 dividido por 10, 9, digamos assim. Né? Então, você consegue determinar experimentalmente qual é o coeficiente de partição lipídio-água do fármaco. Tá? Que aqui a gente está chamando de R. E ele vai influenciar diretamente o coeficiente de permeabilidade. Quanto maior o R, maior o pK. Outros fatores aqui, óbvio que o coeficiente de difusão do fármaco dentro da membrana, né, que aqui a gente está chamando de D, também vai influenciar, e aí vai depender do fármaco e vai depender da membrana. As membranas biológicas, elas são relativamente parecidas, mas ainda diferentes. A cerebral é diferente. Tá? É um exemplo que eu já falei aqui para vocês. E a espessura da membrana. Então, essa aqui é uma característica essencialmente da membrana, e aqui é um coeficiente que depende de características da membrana e do fármaco. E aí vai variar caso a caso. Mas, obviamente, que esse coeficiente de difusão é diretamente proporcional. Quanto maior espessa a membrana, menor o pK. Ok, então voltando aqui para o slide anterior. A gente já sabe o que é o pK, então se esse fármaco é bastante lipossolúvel, ele vai aumentar esse pK, vai favorecer a velocidade de absorção. Se a área for maior, também vai facilitar a velocidade do processo de difusão. Obviamente, se eu tenho uma área assim, que o fármaco precisa atravessar, e depois eu tenho uma área assim, que essa mesma quantidade de fármaco precisa atravessar, ela vai conseguir atravessar mais rapidamente aqui. Que aqui elas vão se bater, as moléculas vão tentar atravessar, aqui vai ter mais espaço. Não é assim? Quando a gente tem uma portinha, todo mundo querendo sair ao mesmo tempo. Tem essa parede toda aqui aberta para a gente atravessar. A gente atravessa mais rápido, faz a nossa difusão para fora da sala, quando a área é maior. Tá? Agora tem uma pergunta. Então, agora que vocês já sabem, isso aqui a gente vai falar até o final do semestre, né, gente? É importante que vocês entendam. Considerando que isso tudo que vocês acabaram de ver, não vou falar isso agora, não. Vou falar mais pra frente. Vou falar agora do próximo fator, que é o grau de ionização. Mas eu não vou pular para o próximo slide, não. Então, além do coeficiente, então, primeiro, o fármaco ele precisa, para que o fármaco permeie uma barreira, ele precisa ter um mecanismo de passagem, ele vai ter uma velocidade que vai ser determinada por fatores, né? Velocidade para a difusão passiva, tá? Vão ter fatores que vão influenciar, dentre eles o coeficiente de partição do lipídio-água, que eu chamo a atenção que é uma característica do fármaco que vai fazer toda a diferença no processo dessa velocidade de permeação. E tem um quarto fator que está nos próximos slides, mas eu não quero mostrar, vou falar um pouco antes, que é o grau de ionização do fármaco. Tá? Fármacos, na sua forma neutra, se eu disser para vocês, e aí vocês vão me dizer se na cabeça de vocês faz sentido, fármacos neutros, comparado à mesma molécula, só que na sua forma carregada, eles são mais lipossolúveis ou menos lipossolúveis? Comparado à sua forma, o mesmo fármaco, tá, gente? A mesma molécula. A única diferença de uma molécula para outra é uma carga. Quem é mais lipossolúvel? O neutro ou o ionizado? O neutro. Concorda? O ionizado, a molécula polar ou com grupos ionizáveis, ela em geral tem um déficit de lipossolubilidade comparado a ela mesma na sua forma neutra. Então, o grau de ionização, se eu tenho a mesma molécula para atravessar a mesma membrana biológica, na mesma área, com a mesma diferença de
concentração, né? Daqui para o outro compartimento. Se eu tenho ela na forma neutra aqui e aquela na forma carregada, a velocidade de permeação vai ser maior na forma neutra ou na forma carregada? Neutra. Vai ser uma velocidade muito maior? Provavelmente não, mas vai ser maior se a gente for comparar as duas. Tá? As duas vão atravessar a membrana? A forma neutra e a forma ionizada? Pode ser que atravesse. A molécula pode ter lipossolubilidade suficiente para atravessar uma membrana mesmo na sua forma carregada. Se for uma situação excepcional, onde ela neutra atravessa e ionizada não atravessa de jeito nenhum, aí ela não vai passar. Tá? Mas isso vai depender, isso depende. Né? Não, a gente não pode dizer vai ser sempre assim, vai ser sempre assado. Tá? Nesse sentido, aí eu vou começar a entrar, né, nesse raciocínio que eu quero chegar. Os fármacos, em geral, eles são ou bases fracas ou ácidos fracos. Não há fármacos que sejam base forte. Se você ingerir uma base forte, hidróxido sódio, você morre, digere tudo. Né? Ácido clorídrico, um ácido forte, não. Então, os fármacos, eles são bases fracas ou ácidos fracos. Tá? E todo fármaco tem o que a gente chama de pKa. O que é o pKa de um fármaco? De forma simples, eu posso dizer para vocês que o pKa de um fármaco é o pH, é o pH onde, se eu dissolver esse fármaco na solução com esse determinado pH, ele vai estar 50% na sua forma neutra e 50% na sua forma ionizada. Entendam, gente, que equilíbrio químico existe em tudo. Tá? Então, se eu tenho um ácido fraco, vai dar um raciocínio de quinta série, mas eu faço sempre esse raciocínio de quinta série que ninguém erra. Você pode repetir o que é pKa. pKa. É porque eu falo pKa. pKa, no fármaco, é o pH. Aqui é um K, tá? É o pH onde o fármaco está 50% na sua forma neutra e 50% na sua forma ionizada. Tá? Se eu tenho, por exemplo, uma base fraca, o ácido acetil salicílico, aspirina, é um ácido fraco, tá? Então, a aspirina, tá? Ela está no equilíbrio entre a sua forma aspirina, um ácido fraco. Então, dependendo do pH onde a aspirina está, esse equilíbrio químico vai ser desbocado. Essa aqui é a forma neutra da aspirina. Essa aqui é a forma ionizada da aspirina. Dependendo do pH onde a aspirina está, o equilíbrio químico vai deslocar para lá ou para cá. Tá? Se eu coloco a aspirina no estômago, qual o pH do estômago? Ácido ou base? Ácido. Um ácido fraco, que é a aspirina, ou ácido acetil salicílico, o próprio nome está falando, ácido acetil salicílico. No estômago, o equilíbrio químico vai estar deslocado para cá ou para cá? O que vocês acham? Vou fazer um raciocínio de quinta série agora, gente. O que a gente tem no estômago? HCl. Então a gente tem um monte de quê? Então isso aqui faz com que o equilíbrio químico se desloque para a forma. Então como é que vai estar isso aqui? No estômago. Então, o ácido fraco e meio ácido vai estar majoritariamente, em geral, na sua forma neutra. Tá? Como é que a aspirina vai estar no estômago? No estômago não, no intestino. Então, vamos fazer aqui o raciocínio da aspirina. Agora no intestino. Intestino é ácido ou base? Não tem bicarbonato.
meio básico está predominantemente na sua forma ionizada. Então, um ácido em meio básico, você tem predomínio da forma ionizada. E se eu disser para vocês, e aí é uma pergunta, não, isso não, uma pergunta. Então, a aspirina ela é mais bem absorvida no estômago ou no intestino? Por quê? Por quê? A gente sabe que a forma neutra tem o quê? Um ganho de lipossolubilidade em relação à forma ionizada. Mas se eu disser que isso não é verdade, que ela é majoritariamente absorvida no intestino, aí eu vou pedir para vocês olharem para isso aqui. A aspirina no intestino, no estômago, ela tem um maior pK, não é? Do que ela no estômago, do que no intestino, concorda? Mas por que então que ela não é mais bem absorvida? A velocidade de absorção dela, do processo de fusão dela, acaba sendo maior no intestino. Aí eu estou afirmando, esse é um fato. Por causa da área, que é infinitamente maior no intestino. Você tem velocidade, microvelocidade, que vai, a área vai lá para o exponencial, né? E você, até o tamanho também maior, do órgão em si. Entendem que é um conjunto de fatores? Óbvio que se você está trabalhando com a mesma área, imagina que você está fazendo um experimento. Aí a aspirina no meio básico, no meio ácido, mas a área é a mesma nas duas situações. Se você for medir a velocidade, certamente vai ser isso que vocês falaram. A velocidade maior vai ser com a aspirina no meio ácido. Mas no meio biológico, não necessariamente tudo é igual, né? Então, certo? A área é muito importante. Para, não só para o processo de absorção de fármacos, como também de alimentos e tal. Certo? Então, a parte mais importante da aula vocês já devem entender. Agora vamos só para as firulas. Então, o que tem aqui, gente? Eu não quis mostrar esse, eu quis explicar primeiro antes de mostrar isso aqui, para que vocês tenham essa informação lá depois nos slides, tá? Não precisem nem. Então, o que é a definição de pKa? Obviamente, cada fármaco tem um pKa diferente. O raciocínio que eu fiz aqui foi muito em termos de tudo ou nada, né? Aspirina e tal. Mas cada fármaco, tem fármacos que são mais ácidos do que outros que são mais básicos. Então, tudo isso vai interferir na velocidade. Mas, em regra geral, equilíbrio ácido-base, ácido e meio ácido predomina a forma neutra, ácido e meio básico predomina a forma ionizada. Tá? Foi esse raciocínio que eu fiz aqui com vocês, que eu acho que funciona bem, para vocês lembrarem depois. Aqui, é isso, essa brincadeirinha que eu falo para vocês, que eu acabei de fazer com vocês, mas isso tudo obedece uma equação, gente, a equação de Henderson-Rosenbach, tá? Que, na verdade, existe até alguns seminários que tem aí, que vocês vão olhar lá no roteiro depois e vão discutir, tem lá a equação de Henderson-Rosenbach para vocês fazerem um raciocínio sozinhos, né, com a aspirina, ou acho que o exemplo que tem lá, não sei se é aspirina ou se é alguma outra coisa, que vocês vão ver que vocês precisam considerar a superfície de absorção. Porque se vocês considerarem só o grau de ionização, é certo, mas se a área for a mesma. Então, obviamente que a forma neutra, ela vai atravessar mais rapidamente do que a forma ionizada, mas a área tem que ser a mesma. Senão, a diferença de concentração tem que ser a mesma, né? Esse delta de fusão. Senão, você vai alterar essa velocidade. E aqui, só para vocês terem uma ideia, principalmente com esses dois exemplos aqui, que são bem clássicos, tá? Fenobarbital e pentobarbital. São barbitúricos. Eles são utilizados para sedação. Altamente lipossolúveis. Onde que eles atuam? Sistema nervoso central. Se você quer fazer um fármaco para atuar no sistema nervoso central
com desenho molecular de baixa lipossolubilidade, babau. Você não vai conseguir fazer ele atravessar a barreira hematocefálica. Eu posso colocar numa nanoestrutura? Pode. Tá? Mas mesmo assim, como a barreira hematocefálica é uma barreira mais forte, uma muralha, comparada às outras barreiras celulares, vai ter que ser uma super nanopartícula, porque senão ela também não vai conseguir atravessar. Então, o fenobarbital e o pentobarbital, eles são ácidos fracos, altamente lipossolúveis. Então, eles são ácidos fracos, não são? Eu estou dando essa informação para vocês. Eles são ácidos fracos. A gente esperaria, assim como a aspirina, que eles fossem mais absorvidos aonde? No estômago, se a gente pensar só em grau de ionização. Mas a gente não pode esquecer a área, que nesse caso é imensamente diferente. Se a gente comparar estômago e intestino, muito diferente. Olha só, em 1 hora no estômago, fenobarbital e fenobarbital, duas moléculas altamente lipossolúveis, então não tem problema nenhum para fazer difusão passiva. 17, 24, porcentagem absorvida em 1 hora do estômago, 17%, 24%. Olha no intestino em 10 minutos, 52, 55. Tá? Então, isso nos permite dizer, aqui também, o etanol, olha para o intestino, olha a prometazina. A prometazina ela é bem hidrossolúvel, mas ela consegue ainda permear devagarzinho, né? Porque todos aqueles coeficientes de permeabilidade dela são pequenos. Mas se ela fica 1 hora, se ela fica numa área imensa, né? 10 minutos no intestino, ela ainda consegue. Mas olha no estômago, 0. Ela precisa de uma área maior para conseguir atravessar. Então a gente pode dizer que os fármacos são, em sua essência, todos absorvidos majoritariamente no intestino, por conta da área. A área, nesse sentido, ela vem e mata todos os outros fatores. Mas vocês não podem perder a perspectiva de que os outros fatores, se a gente está comparando áreas iguais e só está mudando o grau de ionização, a história muda. Tá? Se a gente está mantendo a área, modificando o grau de ionização, mas está modificando, né, a concentração que está no compartimento para o outro, mudando o delta de concentração, também pode mudar a velocidade de difusão. Então, nunca percam de vista a lei de Fick. Tá? E se mudar o pH? Pode, mas você em geral muda o pH do estômago, né? Você não muda o pH do intestino. O intestino tem outras coisas que podem acontecer, que podem interferir no processo de absorção. Doença crônica, doença de Crohn. O que acontece? Você tem processos inflamatórios desde, às vezes, bebê, né? O que acontece ao longo da vida? Você perde microvilosidade, às vezes as vilosidades, tem fibrose, muita fibrose intestinal, você perde superfície de absorção. Nesse paciente, pode ser que a farmacocinética seja um pouco diferente, você não vai ter essa absorção que deveria ter no intestino. Cirurgias para retirada de pedaços, né, às vezes por conta de câncer, né? Então você também vai perder superfície de absorção. Então tem coisas, mas o pH do estômago, que é quando você toma um antiácido, quando você toma um omeprazol. Mas assim, a base no pH, a gente sabe que vai ser tudo majoritariamente absorvido no intestino, concorda? Então acaba não alterando. Pode alterar? Pode, à medida que você neutraliza, mas não é tão importante, porque o fármaco é principalmente absorvido no intestino, então ele vai chegar no intestino e vai ser absorvido, por mais que você modifique o pH do estômago. Tá? Tem algum impacto, mas isso não chega a ser tão relevante. É mais relevante quando você perde superfície de absorção no intestino. Quer seja por doença inflamatória, crônica, colite, né, hipermotilidade ou cirurgias. Isso impacta mais no processo de absorção do que alterar simplesmente o pH do estômago. Tá bom? Gente, hoje era isso. Aula que vem a gente vai começar a falar das formas farmacêuticas, vídeo de administração. Tudo que a gente viu hoje vai ser muito importante. A gente vai voltar em cada conceito
tá?